turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @AntônioTilemon. Sempre trazendo personalidades do esporte, da música, do entretenimento, da medicina, assuntos diversos, diferentemente de como era apresentado o Papo com Tilé na Rádio Metrópole, que era única e exclusivamente sobre futebol, né? Aqui a gente está variando futebol com temas interessantes. Essa semana tivemos um tema super interessante com o Dr. Marcelo Cortes, que é as patologias de pés e tornozelo, né? Foi um tema bem bacana que repercutiu muito bem. E assim a gente vai tentando variar os assuntos para que não fique uma coisa enfadonha, né? Afinal de contas, já foram 800 programas no rádio e repetir aquelas mesmas coisas aqui não teria o menor sentido. Bom, o meu convidado de hoje, Ricardo Dantas, como eu coloquei na chamadinha lá no Instagram, de uma família de tricolores, né, ilustres, inclusive um dos avós, o avô paterno, foi presidente do clube, né, foi presidente do Esporte Clube Bahia, doutor Zalito Bahia Ramos, né. A família tradicionalmente teve também o outro avô, que foi um dos maiores advogados de clubes do futebol brasileiro, doutor Cícero Bahia Dantas, né. Então é uma família, Ricardo jogou no Bahia, né, uma família perfeitamente identificada com o clube, né. E assim, Ricardo é uma pessoa muito inteligente, ele disserta com muita facilidade, então ele tem pontos de vista firmados, que a gente nota a forma como raciocina, né, dentro de uma lógica bacana. Então, no transcurso da conversa, a gente vai falar como é que está o Bahia de hoje. Não foi o mote para poder a gente combinar o papo de hoje, né? Mas é um dos assuntos da nossa conversa. Quero abraçar aqui a Nilton, né? Nosso querido Nilton Bahia Ramos, Dona Lina, Eliseu não vejo há muitos anos, meu irmão de Ricardo e tal. Mas sim, então eu gostaria de começar, Rico, com você falando assim, eu estava me lembrando aqui, você é de 30 de setembro de 66, né? Eu acho que você começou no Bahia com pouco menos de 20 anos, então você é da década de 80. E você entrou no clube pelas divisões de base. Me conte um pouquinho como foi a sua entrada. Vamos falar um pouquinho de você, depois a gente fala do Bahia, vamos falar do futebol brasileiro, vamos falar da sua paixão pela educação física, né? Você que hoje é um educador físico e tal. Vamos variando os assuntos para a gente tornar a live interessante e bacana. Então, eu queria que você começasse falando sobre esse aspecto. Como foi que você chegou no Bahia, né? E você chegou, me parece, naquele timaço que o Bahia tinha na categoria de júniors. Eu vou deixar você falar para você explicar melhor. Um abraço, boa noite. Boa noite, Léo. É um prazer estar participando aqui com você. Uma satisfação sempre bater um papo com você, né? Muito legal. Eu comecei na realidade, eu estudava no Colégio Antônio Vieira e em 1980 o Infanto Juvenil do Bahia, à época, né, chamado assim, foi fazer um jogo amistoso contra a seleção do Vieira e contra o ensino médio. Eu era anos finais, né? E aí, na segunda-feira, eu fiquei sabendo que o Infanto esteve lá do Bahia e alguém virou para mim e disse: o treinador do Bahia está querendo saber se tem alguns garotos aqui no Vieira que queiram fazer teste lá no Bahia. Aí eu disse: pô, eu quero. Aí eu e mais 2 colegas, na segunda-feira, pegamos um ônibus e fomos lá para o Fazendão, em outubro de 1980. Outubro de 1980. Eu tinha 14 anos. E aí fiz o teste, fui aprovado e de lá passei por todas as categorias, infanto-juvenil, na época era só infanto-juvenil e juvenil, né, que é o sub-20 hoje. E entrei em 80, outubro de 80, e saí na equipe de profissional em 1994, em janeiro de 1994. Então eu passei 14 anos da minha vida dentro do Bahia, né? Convivi com muita gente boa, com muita gente apaixonada pelo Bahia, com muitos jogadores na base e no profissional de muita qualidade. Eu tive o prazer, né? Porque o futebol, você sabe que eu sempre fui um torcedor de arquibancada. Menino, minha família, a vida inteira. E a minha família participava muito da Fonte Nova e tudo. E eu via ali Osni jogando, Beijoca jogando, Luiz Antônio jogando. E, de repente, eu me vi treinando com Osni, treinando com Beijoca. Óbvio que eles no final e eu, né? Mas Mário Sérgio,
Pontes de Paiva, né, que faleceu. Também tive o prazer, né, de treinar com ele no Bahia. Isso foi minha passagem na base, como você falou. Nós fomos de uma geração muito bacana. Gilson Porto, treinador, Pinguela. Nós tivemos ali grandes professores e grandes jogadores, né? Formamos uma equipe que demos início. O Bahia vinha de uma temporada de 1982, 83, 84 que não ganhava nada na base, sub-20. E de repente Gilson Porto chegou, montou a equipe e formou a base a partir de 85, que o time, se eu não me engano, foi N campeão. Com o João Marcelo, com o Charles, com o Amadeu, com o Maurício. Na realidade era eu, Chiquinho, Nelinho, João Marcelo, Maurício, Amadeu. Você sabe que ela Charles o principal time titular? Sei. Fui eu. Né, eu revezava com o Chiquinho, tal, eu tinha uma briga particular entre mim e Chiquinho, uma briga de amigos. Né? Eu, Nelinho, João Marcelo, Maurício e Amadeu. Charles Chamusca e Dico. Aí tinha Marcelino, Heitor e Marconi, às vezes Paulo Taparica. Então era um time muito forte. E daí saíram muitos jogadores, né, para a equipe de profissional. Então minha passagem na base foi uma passagem que eu costumo classificar assim como uma passagem muito, muito saudável. Muito saudável. Porque a base de antigamente era uma base completamente diferente do que nós vemos hoje. Né? Hoje é um semi-profissionalismo. E ali, no meu tempo, era um total amadorismo, né? Onde reinava o amadorismo e o empirismo. Né? E hoje em dia é completamente diferente. E aqui eu só estou fazendo a comparação, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, só comparando mesmo. E fiz grandes amizades. Naquela época tinha um detalhe que está voltando a acontecer hoje. Os jogadores que eram revelados pela base tinham muitas dificuldades na equipe de profissionais, né? Nesse momento que você está citando aí dos anos 80 e tal, só em 88 que realmente a coisa mudou. Que aí a base foi valorizada e foi a base do time campeão brasileiro de 88. Mas naquela época tinha muita dificuldade. Interessante, Rico, é que a gente vê que o futebol evolui, mas infelizmente as coisas no Bahia estão evoluindo, e esse é um dos motivos, esse aí, o da base. Hoje, você achar um jogador do Bahia de base no time de profissionais é a coisa mais difícil do mundo. Isso é triste, né? Apesar de que em 88, se a gente pegar a partir de 88, a base no Bahia passou a ser mais valorizada pela conquista, né? Que jogadores, né, que tiveram, foi uma coisa, um feito inesquecível, né? Mas não foi nada projetado também não, Hitler. Não foi nada projetado não. Foi muito mais circunstancial do que algo projetado. Eu me lembro que João Marcelo, que em 88 foi de uma importância fundamental na base, em 87 ele foi execrado, depois de um 3-0 contra o Vasco. Né? Ele, Pereira e tal. A entrada de Charles você viveu, não conviveu, você viveu o drama que foi para Charles jogasse. Né? Ronaldo, quanto Ronaldo teve que lutar para ser titular do Bahia, inclusive naquelas finais. Maracajá ameaçando trazer outro goleiro, e Ronaldo disse, não, quem vai jogar sou eu, não traga outro, que quem joga sou eu. E fez o que fez, né, Ronaldo? Então você teve ali Zé Carlos. Né? Zé Carlos teve também que mostrar muita coisa. Então não foi muita coisa projetada, não. Eu falo para esse time de 88. Depois as coisas começaram a fluir, porque o pessoal viu que a base era uma alternativa. Não existe outra alternativa, ainda mais no modelo atual. Você fez uma definição, você fez uma definição interessante. Só para não perder eu não gosto de ficar interrompendo o convidado, não, mas é só para não perder. Fica à vontade. Você falou aqui que não foi uma coisa projetada, né? Foi uma coisa, como foi que você usou o termo circunstancial, eu acho, não foi que você usou? Isso. Por exemplo, seria um exagero dizer que pode ter sido por acaso, ou você prefere usar o circunstancial mesmo? Projetado, uma coisa que não é programada, uma coisa que não é planejada, né? É complicado dar certo. Então o Bahia deu muita sorte, na verdade mesmo. Nosso querido João Marcelo deu uns 3 pitacos aí já, viu? Deu uns 3 pitacos. Na última entrevista, eu não sei do que foi você se referiu, que ele ficou rindo. Não sei se foi contando a história dele em 87. Deve ter sido isso. Mas eu acho que eu posso dizer tanto circunstancial como por acaso, né? Eu só não diria o por acaso, porque o que Charles brigou para ser titular, o que
o que João Marcelo brigou, o que Ronaldo brigou, o que Zé Carlos brigou para serem titulares, foi um negócio assim que vem de dentro, uma força do ser humano muito grande. Então, eu só não vou dizer que foi por acaso por isso, mas em termos de planejamento, foi por acaso. Em termos de planejamento, foi por acaso. Você sabe muito bem que a base não era valorizada, não tinha, não enxergavam a base como uma solução de problemas financeiros e técnicos e financeiros. Não enxergavam, né? E depois disso, aí foi o ponto de partida. Aí melhorou muito, né? Aí melhorando, porque o trabalho também, o Bahia passou a ser uma referência no trabalho de base, e aí não teve como. Né? Uhum. Mas assim, e naquela época era mais difícil. Você acompanha o futebol, né? Então naquela época era mais difícil de se ter uma oportunidade no profissional. Ou pelo que você vê hoje no desenho atual do clube aí, que não tem revelado jogadores na base, hoje estaria mais difícil, digamos, para que alguém seja guindado ao time de profissionais. Qual é a comparação que você faz daquela época para a comparação de hoje? Eu sei que você acompanha muito, João Marcelo é outro que acompanha bastante. João Marcelo me deu uma entrevista aqui, que foi o maior rebuliço, porque ele fez sérias críticas realmente da minha base. Né? Ele fez sérias críticas, e com toda razão. E com toda razão. Então, você acompanha, eu sei da maneira como você é inteligente, como você acompanha as coisas direitinho e tal, você tem a opinião própria. Né? Você não é daqueles que ouve de alguém e aí copia. Então, para aquela época lá atrás, né, que já era difícil, hoje, o que é que está acontecendo, na sua opinião, Ricardo? Tilé, eu acho que antigamente, na minha época, um pouco atrás, a entrada era mais fácil, na base. Uhum. Por exemplo, no meu tempo, eu fui fazer teste no Bahia, assim como outros. Eu tenho a impressão que era mais fácil você fazer um teste e ficar, porque você não tinha concorrência dos meninos que vinham do Rio de São Paulo, do Espírito Santo, etc, etc. Você tinha concorrência apenas dos garotos de Salvador e alguns poucos no interior da Bahia. Uhum. Então, esse funil O Bahia era não mais tinha essa fácil. visibilidade toda ainda para vir jogadores de fora naquela época, veio até depois. Exatamente. Então, eu tenho para mim que naquela época era mais fácil você entrar e ser aprovado, porque você concorria com menos. A concorrência era menor. Né? A concorrência era menor. Mas, para você chegar a ser profissional, eu tenho a impressão que era mais difícil. Porque, primeiro, pela descrença. Segundo, porque a sua preparação era completamente inadequada. Física, técnica, psicológica, tudo. Completamente inadequada. E o clube também, eu peguei um pouco disso, agora isso também é mais anterior à minha época de base, que o clube passava muitos anos com determinados jogadores. Então, para você entrar, você não ia conseguir entrar, porque tinha fulano que tinha 8, 9, 10 anos no clube. Eu já peguei menos isso, mas ainda existia um pouco. Uhum. Então por esses três fatores, eu acho que era um pouco mais difícil. Hoje em dia, talvez eu falo aquela entrada na base, aquele período de teste, seja um pouco mais difícil por conta da concorrência. Mas eu tenho a impressão, porque a concorrência é nacional, né? Você não concorre só. Vem muita gente de fora. Né? Muita gente fora. Muita gente ruim, mas muita gente boa. Né? Só que, e aí você talvez possa falar melhor do que eu tenho a impressão que quando você chega para perto da equipe profissional, você consegue, não estou falando do Bahia hoje, estou falando de um modo geral, você consegue acesso à equipe profissional com uma certa facilidade, até mesmo porque no sub-20, você já joga para o Campeonato Brasileiro, você já viaja de avião, você já tem tudo, todo o aparato praticamente igual do profissional, e as portas estão mais abertas. Repito, eu sei que o Bahia hoje não está aproveitando ninguém, etc, etc. Né? A gente vê. Mas eu tenho a impressão que para chegar, para se tornar um atleta profissional hoje, talvez, eu não vou dizer fácil, porque nunca é fácil, mas a situação conspire mais a favor. Talvez conspire mais a favor. Entendeu? Essa é a visão que eu tenho. Essa visão possa ser que eu esteja enganado também. Né? Não estou lá no dia a dia. Uhum. Mas eu acho que você fez uma leitura perfeita aí. Porque a gente vê muita gente chegando, né? E não ficando. No ano passado, por exemplo, teve uma pessoa ligada a mim que disse que toda vez faziam peneira, né? De segunda a sexta, quer dizer, toda vez não. De período em período faziam uma peneira. As pessoas chegavam, eram alojadas por uma semana, e aí
toda sexta-feira saía a decisão. E nunca ficava um. Isso há pouco tempo, não tem 2 anos. Né? Não ficava um. Por incrível que pareça, não ficava um. E esses aí que vinham, eu estou falando porque eu vivi essa experiência, recente. E esses que vinham, nunca treinavam entre o grupo, com o grupo mesmo do clube. Nunca. Então, treinavam entre aqueles que realmente estavam no período de observação. Aí você não vai conseguir observar, assim, quando você coloca, quer dizer, isso também é uma visão pessoal, viu, Igor? Pode ficar à vontade para discordar. Quando você coloca dessa forma, você não consegue mensurar o valor daquele que está sendo testado. Porque se você bota com o grupo do clube, aí sim, né? E aí tem muitos treinadores, vem aquela velha frase, que diz assim, não, você é um bom jogador, quer dizer, aquela coisa parece que está querendo enrolar o cara. Viu? Você é um bom jogador, mas eu tenho igual a você ou iguais a você aqui. Aí recentemente surgiu uma entrevista fantástica de Alex, aquele B do Palmeiras, né? Dizendo, então, meu amigo, que Alex virou para o cara e disse assim, bom, se o meu é igual aos que você tem aqui, então mande os seus todos embora. Se o meu que está chegando agora, você já disse que é igual ao seu que está aqui 2, 3 anos treinando, então manda o seu embora. Quer dizer, eu achei fantástica essa definição da Alex, sabe? Fantástica. Você já deve ter ouvido falar disso. O treinador disse, não, você é bom, né? Você é bom, mas eu tenho aqui igual, então... Pô, se é igual, tem 2, 3 na posição, tá... se o cara chega naquela hora, já é igual dele lá, que tem 2, 3 anos treinando, meu amigo, mande o seu embora. E fica com esse novo que está chegando, que pode evoluir mais ainda. Mas realmente, é isso mesmo. O trabalho de base aqui na Bahia caiu muito. Caiu assustadoramente. E no caso específico do Bahia, que é o tema que você é ligado ao Bahia, eu vou fazer você comentar alguma coisa do Vitória. Né? Até porque nós dois conhecemos as coisas do Vitória, na verdade. De bastidores, de como a coisa funciona e tal. Mas, a nível de Bahia, por exemplo, o Bahia tem insistido muito com profissionais que não tem nada a ver com a nossa história aqui, que não conhecem nada do futebol baiano, traz um bocado de gente de fora para comandar a equipe. Agora mesmo, recentemente, o Bahia trouxe aquele ex-goleiro René, né? Trouxe um Drubisky aí, que é parente do Ricardo Drubisky, é o Lucas. Esses caras conhecem o que do futebol da Bahia? Né? Não conhece nada, te lembra? Com todo respeito, por exemplo, o René foi goleiro aqui do Bahia, em 2010, mas foi até envolvido num programa de doping, o que não seria um bom exemplo para quem está chegando no clube agora. Mas esse René ele passou como treinador nos clubes da segunda divisão, né, e gestor do futebol de Santa Catarina. Ele não tem nenhum conhecimento do nosso futebol aqui para estar comandando alguma parte de futebol do clube. Então são essas coisinhas assim que a gente vê de errado, né? E que a gente fica sem entender o que é que está acontecendo. Eu acho que você fez um bom resumo, Léo. A base do Bahia e do Vitória. Começou com o Bahia, depois o Vitória e depois ficaram os dois. Sempre foram referências. Eu costumava sempre dizer no meu meio escolar que, em termos de esporte amador, quem salvava era a base do Bahia e Vitória, que faziam sempre boas campanhas fora do futebol. E eu fico olhando isso que você falou de profissionais que vêm de fora, que não conhecem nada da história da Bahia. Nada. Aí eu fico me perguntando, e não sabem. Aí eu fico me perguntando por que trazem os profissionais de fora, tanto para gerir como para a função de técnico, preparador físico, etc, etc. Aí eu fico tentando me justificar. Ora, se eu trago o René, se eu trago Marcelo Vilhena, se eu trago... tem uns 2 treinadores aí da base que eu vi assim, eu sei que são de fora. Se eu trago essas pessoas e não coloco as pessoas daqui competentes, pode ser por 2 razões, lá. Uma, que eu não queira dar espaço, e a outra, porque eu não conheço. O grupo que gere o Bahia hoje são jovens. Né? É um grupo jovem. Esse grupo nunca sentou na arquibancada da Fonte Nova. Eles não sabem a história da base. Se você perguntar a algum diretor do Bahia hoje como iniciou o trabalho de base na Bahia, em que ano o Bahia disputou a primeira Taça São Paulo, em que ano o time de Ronaldo ficou e Salles foram campeões lá da Taça São Paulo, o 3º colocado, o 4º colocado, em que ano, que primeira grande campanha o Júnior do Bahia
fez na Taça São Paulo, quem era o treinador, quem eram as pessoas, depois disso, como é que se deu a sucessão disso indo para o Vitória, qual foi a equipe que foi montada no Vitória, depois qual foi a equipe de profissionais. Eles não conhecem isso, eles não sabem. E aí entra uma coisa, não conhecem e às vezes não querem reconhecer, para não abrir espaço. Então como é que isso é a justificativa, é o que eu imagino que seja. Ora, se você pega ali um diretor daquele do Bahia e diga assim, poxa, quem pode assumir da Bahia na base? Tilé, há pouco tempo o Bahia demitiu o nosso Nelson Góes da base. Estava Marcelo Vilhena e Diego Serri. Demitiram o Nelson Góes. Nelson Góes é 10 vezes mais competente do que Marcelo Vilhena, que veio de fora. Não tem nem comparação, é 10 vezes, tanto nos aspectos administrativos quanto nos aspectos técnicos. 10 vezes, bote para conversar. Bote para conversar. E bote para trabalhar, para agir. Então, se a pessoa toma essa atitude, se a direção tem esse procedimento, é porque não conhece ou não quer reconhecer. E isso serve para outras profissões, ou para outras funções no clube também. Você falou de René. Uma pessoa, a torcida do Bahia, à época, até tinha René gostava muito, tal, pela vibração, mas não é meu amigo. Por exemplo, Emerson Ferretti, um exemplo. Por que René conhece mais do que Emerson Ferretti, que é praticamente um baiano, do que Ronaldo? Eu estou falando para gerir. Do que Paulo Rodrigues, que foi aqui da casa. Então, não sei, eu fico tentando entender nada, mas aí se você perguntar, as pessoas não conhecem essas pessoas, não sabem. O presidente do Bahia tem quantos anos? O vice-presidente tem quantos anos? Algum outro diretor lá? Qual a origem dessas pessoas? Não conhecem esse contexto que foi envolvido. Eles não sabem. Porque tem uma coisa, Clé. Hoje em dia eu vejo o seguinte, a literatura do futebol evoluiu muito, melhorou muito. E se você pega esses jovens gestores, esses jovens diretores, e você chega lá falando em linha alta, linha baixa, você não fala em domínio de bola, você fala relação com a bola. Se você começar a usar esses termos, os caras vão começar a achar você um bambambam. Até que eles aprendam, eles vão achar você um bambambam. Precisa ver no dia a dia. Eu me lembro quando, exemplificando isso que eu estou te dizendo, o William, aquele que foi zagueiro do Corinthians, que veio gerir aqui o Bahia, não sei se você lembra. Sim, claro. Você lembra? Claro, lembro. Boa pinta, fala bem, fraquíssimo no dia a dia. Fraquíssimo. Mas quem trouxe? Quem trouxe? Conhecia? Não, ouviu alguém, não soube filtrar, se empolgou com o discurso e por aí vai. Então eu vejo mais por esse caminho, né? Por falta de conhecimento da própria raiz, né? Eles não vão à raiz, ou não querem ir, né? A propósito, Ricardo, não sei se você ouviu, né? Ouviu? Uma live de Thiago Mastroianni com o presidente Guilherme Belitani, e num determinado momento, Thiago pergunta, presidente, qual é a sua seleção de todos os tempos do Bahia? Meu amigo, foi uma tragédia federal. Tragédia federal. Eu não vou buscar aqui que você comente o time que ele escalou, mas vou lhe fazer uma pergunta com relação, pelo menos, ao jogador que jogou na sua posição. Você acha, você que acompanha o Bahia lá de trás, né? Tanto quanto eu, por exemplo, que sou de 1976 na Crônica, né? Você tinha o que? Do Bahia, em 76 foi quando o Bahia ganhou do Vitória com gol de Beijoca. Isso, verdade. Eu entrei na Andrada era o goleiro do Vitória. Eu entrei na Crônica naquele ano. Você tinha o quê? 10 anos de idade, você é de 66. 10 anos. Né? 10 anos. Então eu sou 10 anos, 10 anos não, na verdade eu sou 6 anos mais velho do que você, que eu sou de 60. Mas você tinha 10 anos quando eu entrei, eu já tinha 16 no caso, na Crônica. Né? Então, desse período aí, da década de 70 para cá, a gente sempre está vendo o Bahia jogar. Você colocou uma coisa interessante aí, pode ser até pela idade de Guilherme Belitani, mas eu acho que isso não foi idade, mas eu acho que foi bola fora mesmo, foi desconhecimento de futebol. Eu vou só abordar com você o que ele escolheu. Ele disse que Rodolfo Rodrigues foi o melhor goleiro da história do Bahia. Quem? Rodolfo Rodrigues. Você concorda com isso? Não. Eu convivi com o Rodolfo. Rodolfo, eu aprendi muito com o Rodolfo. Não só eu. Jean aprendeu muito com o Rodolfo. O Austin Marconi. Foi da nossa geração. Era Rodolfo, eu, Jean, o Austin Marconi. Nós aprendemos muito com o Rodolfo.
E para mim foi um orgulho muito grande trabalhar com o Rodolfo. Eu via o Rodolfo titular da seleção uruguaia e, de repente, chegando no Fazendão em 82 para disputar a Copa América, para treinar lá no Fazendão, e, de repente, eu estava treinando com o Rodolfo. São essas coisas gostosas do futebol. Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. E fez bons jogos no Bahia. Mas o Rodolfo não foi o maior jogador, o maior goleiro da história do Bahia. O maior, eu classifico 2 maiores goleiros da história do Bahia. Nadinho e Ronaldo. Nadinho e Ronaldo, para mim. Ainda que, tecnicamente, os 2 não sejam os melhores, né? Você pode ter aí outros melhores, mas pelo feito eu classifico os 2 por tudo que construíram, isso é minha opinião. Isso é minha opinião. Por tudo que construíram, por tudo que passaram, como os 2 maiores goleiros do Bahia. Aí se você me perguntar, cite outros, eu vou citar vários. Vou citar Luiz Antônio, vou citar Joel Mendes, vou citar Renato, vou citar Rogério, vou citar Jean, vou citar Emerson Ferretti, vou citar aqui vários grandes goleiros que passaram pelo Bahia. Goleiros de altíssima qualidade, né? Que foram ídolos, capitães da equipe. Outros nomes aí, por exemplo, pelo menos eu vi jogar, né? Como eu falei, sou mais velho do que você, 6 anos. Não sei se você chegou a alcançar. Muitíssimo argentino que teve no Bahia, goleiraço, espetacular. Picasso, que ganhou até bola de prata, quando era naquela época, ganhar uma bola de prata jogando no Nordeste, era a coisa mais difícil do mundo. Picasso ganhou. Né? Era Picasso, Renato e Jurandir, os 3 na mesma época. 74, fantástico o Renato 74. Chamavam de Renato 74 porque a torcida do Bahia queria que ele fosse convocado para a seleção para a Copa do Mundo de 74. Imagina, né? Então o Bahia teve grandes goleiros. Eu não estou aqui desrespeitando o Rodolfo, pelo amor de Deus. Acho que você foi muito bem na sua explanação aí, pelo fato que você conheceu, né, de conviveu com o grande profissional que ele era, mas na história do Bahia, Rodolfo, nem de longe foi o melhor goleiro da história. Não. E você falou em Carlos Adolfo Butice. Na realidade, eu virei goleiro inspirado em Butice. Né? Ah, foi? Butice era fantástico. Foi. Butice chegou no Bahia em 70. Hein? Butice era fenomenal, fantástico mesmo. Butice era fantástico. Ele chegou no Bahia em 1972, entrou acho que na final, perdeu o Campeonato Baiano do Vitória. Ele entrou no lugar do próprio Renato, 74. Isso. Disputou o campeonato, não é isso? Disputou de 73, foi campeão, 74, depois 73, 74 ele saiu e foi para o Corinthians. E Carlos Adolfo Butice morreu tem uns 2 ou 3 anos. E eu tinha um desejo de revê-lo, né? Eu era muito pequeno na época, mas fui inspirado nele. Mas o Rodolfo, Rodolfo foi um grande professor que eu falo. O Rodolfo virava para mim, para Jean, para Marconi, para Washington e falava assim: olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. Nós vamos treinar que isso vai acontecer no Bavi. Pode me cobrar se isso não acontecer. Era de uma experiência, de um conhecimento. Ele tinha 38 anos para 39 a época que ele jogou no Bahia. De um conhecimento fantástico, mas fantástico. E nós aprendemos muito, mas não em relação à história do clube. Né? Eu estou comentando por esse aspecto mesmo. Eu também estou nessa linha de raciocínio que você está fazendo aí. Por isso eu perguntei. Porque quando eu ouvi, mesmo o Guilherme só tendo 44 anos, me parece, né? Quem tem 44, pelo menos, em um determinado período, pelo menos lia alguma coisa da história do clube. Quem se diz Bahia, alguma vez, se não viu todos esses nomes que nós estamos falando aqui jogar, né? Pelo menos alguma coisa de história escutou, de alguma coisa ouviu. Né? E Rodolfo não foi realmente o melhor goleiro da história. Assim como outros grandes bolas fora, salvo engano, acho que ele falou que Zeca era o melhor lateral esquerdo, mas ele citou assim, dos que eu vi. Juninho Capixaba. Desculpe, Juninho Capixaba. Não foi. Paulo Robson, dá de 10 em Juninho Capixaba. Juninho Capixaba não seria nem reserva do reserva do reserva do reserva. Não seria. Longe disso. Né? Longe. Então, foi uma bola fora. Ali ele provou que ele não conhece futebol. Aí, Tiber, exatamente. É por isso que eu volto à pergunta anterior. Que pelo menos na seleção ele acertou numa coisa, o zagueiro João Marcelo. Mais ou menos. Esse João é uma figura, viu? É por isso que eu volto à pergunta. Rico. Aldomar, sabe quem é o Aldomar? Sei, lembro. Pernambuco, que jogava lá os babas lá em casa. Pernambuco, grande figura. Artilheiro. Você, Aldomar. Abração, Aldomar. Sim, por isso que eu volto à pergunta. É por isso que eu volto à pergunta anterior. Por que não contrata, não dá oportunidade aos baianos? Porque ele não sabe quem são as pessoas. Para você falar que Juninho Capixaba
foi o jogador da história, é porque ele não viu o Romero, ele não viu o Paulo Robson, ele não viu o Jefferson, ele não viu uns. Ou se viu, não lembra. Né? Não estava... Então, é isso. Me lembro de um lateral que o Bahia trouxe do Palmeiras também, muito bom, Ricardo Long. Ricardo Long, fantástico. 78. Exatamente, 78, vindo do Palmeiras. Isso. Então, realmente, foi um desconhecimento total da história do clube, dos times formados pelo próprio clube. Né? Incrível isso. Mas eu acho que você está arrependido de ter falado isso. Eu acredito que sim, porque a torcida caiu matando realmente a seleção que ele escolheu. Meu Deus do céu. Sim. Mas vamos dar sequência aqui ao nosso papo. Estou dando aqui, lembrando da live que Thiago Marcelino tomou um susto. Quando ele começou a falar os nomes dele, Thiago chegou a se assustar. Eu assisti um pedaço. É fantástico aquilo. Ai, meu Deus. Sim, aí deixa eu me colocar de novo aqui, né, para coordenar direito a sequência da conversa. Eu estava falando de base, depois falei dessa seleção de Guilherme Pelitani e tal. Sim, eu depois quero falar um pouquinho mais para trás, porque, por exemplo, você, bem menino, deve ter acompanhado muitas histórias em função do Dr. Zalito, em função do Dr. Cícero e tal. E aí já tinha aquela coisa de ser tricolor, mas tinha raízes dentro de casa, né? O que é que você sabe dizer, sabe informar, Rico, a respeito do Dr. Zalito na presidência do clube, seu avô? Voltando um pouquinho lá para trás, devia ter feito essa pergunta um pouco. Meu avô ele foi presidente do Bahia de 44 a 48. Mas, independente disso, ele sempre esteve ligado ao clube, né? Chegou a ser diretor de futebol também, várias vezes e tudo. E meu avô Cícero, que foi durante mais de 20 e poucos anos, né, vice-presidente jurídico. Meu avô Zelito, enquanto presidente, por exemplo, o Bahia foi despejado. Pegaram as coisas do Bahia e jogaram no meio da rua. Meu avô aí pegou o Bahia, botou no colo, levou para dentro da casa dele em Tapajipe, que é perto dessa sorveteria hoje de Amado Bahia. Tinha um casarão lá em Tapajipe, onde tem um filme, onde passa até um filme do Bahia. E levou para dentro da sua casa, que era da nossa família até uns 2 anos atrás, e reformou a casa toda, e o Bahia passou a concentrar ali. Os jogadores de fora passaram a morar ali. E os times que vinham também de fora só queriam concentrar ali. Né? E concentravam. Então, meu avô bancou muitos anos o Bahia. Bancou literalmente do bolso. Né? Meu avô gastou muito dinheiro com o Bahia. Né? A gente nem sabe quanto, mas gastou muito. Então, meu avô era apaixonado pelo clube. Fez muito isso e nunca tirou nada do Bahia. Não foi só meu avô. Anteriores a ele também tem muita gente que gastou muito dinheiro com o clube. Se você for na história do Bahia, você vai ver que... No próprio em 1959, no título de 59, o Benedito Bosch de Mello, não lembrei agora o nome. O Benedito Bosch de Mello, ele tinha acho que concessionária ou revendedora de carros. Isso. E ele, um dia ele deu uma entrevista a mim, eu acho que ele tem uns 6 ou 7 anos. Ele morreu ano passado, né? Vítima da Covid, por sinal. Ele, e uma semana depois, a esposa dele, a mulher dele. Eu sou. E ele esteve, através do meu querido amigo Ricardo Maracajá, neto de Paulo, Ricardo comentou comigo que ele já estava lúcido, eu digo, então traga ele aqui no Papo Continental da Rádio Metrópole. Ricardo levou lá para ele dar uma entrevista, ele com 90 e poucos anos já. Ele contou casos assim fantásticos sobre isso que você está falando aí, que ele tinha um Rolex de ouro, que ele prometeu acho que foi Mário Meia, que se ele colocasse a bola pelas pernas de Pelé, debaixo das pernas de Pelé, ele daria aquele relógio para ele. Deu carros para outro. Parece que o cara foi tão esperto. Desculpa, o cara fica parecendo um negócio meio pejorativo. Parece que o Mário foi tão esperto que combinou com o Pelé. O Pelé deixou botar a bola debaixo das pernas dele e ganhou o Rolex. É possível. E aí, ele próprio disse que perdeu tudo em função do Bahia. Tudo que ele tinha na vida, ele perdeu pelo amor roxo dele. Né? Isso que você está falando do Dr. Zelito aí. Pelo amor roxo que ele tinha pelo Bahia, ele acabou perdendo tudo. E aí, Tilé, se você me permite, aí vem uma crítica. Crítica, sim. Você não pode esquecer Benedito, Paula Filho, sim. Zelito Baia Ramos, Cícero Baia Dantas, Osório Vilas Boas. O clube não surgiu da intervenção para cá. O Bahia de 1931.
E você deixar, isso, eu não vou afirmar, mas eu tenho quase certeza, de que essas pessoas, foram tirados dessas pessoas o título de sócio benemérito, ou de grande benemérito. Eu digo a você que com certeza. Eu sei de conta essa história aí. Eu sei, Então, olha, todos eles perderam. Você sabe como é que você vai... Gente, como é que você vai pegar? Você sabe de tantos cacetes históricos que eu tive com o Paulo Maracajá. Históricos. Mas eu não posso deixar de reconhecer uma injustiça, tirar um título de grande benemérito de um ex-presidente campeão brasileiro. Isso não existe. Eles, para não ter que dar, né, o título também de conselheiro nato aos Guimarães, o pai e o filho, que foram presidentes, resolveram tirar isso do Estatuto Novo reformado. Então, Maracajá não era mais benemérito. Hoje o Bahia só tem 3 grandes beneméritos. Quais são? Fernando Jorge Carneiro, o falecido e queridíssimo Jorge Maia e quem é o outro, Tilé? Acho que Carlos Jades. Beleza, tudo bem. Se Mas faz justo. está certíssimo, a história do Bahia não é de 2013 para cá, não, minha gente. É de Mas você... Pelo amor de Deus. Você falou uma coisa, Maracajá. Maracajá me prejudicou algumas vezes. Me prejudicou muito. Mas como é que você vai dizer que Maracajá não é o benemérito do Bahia? Maracajá foi campeão brasileiro. Participou do Hepta. Ele não era presidente de todos, mas estava lá. Participou do Hepta. Né? Isso não pode. Maracajá, Osório, Zé Lito, Paula Filho, tem aqueles do início, eu estou esquecendo alguns do início, né, que gastaram muito dinheiro também, logo nas primeiras décadas. Né? Então, muita gente, isso não existe. O Bahia não começou daqui para cá. Isso é soberba. Tem a jogada política, mas isso é soberba. E aí é que me mete medo. Uma vez eu vi no plenário aí no Senado, um dos senadores, quando Dilma caiu, quando o PT estava naquilo, alguém disse: a soberba precede a queda. E a soberba precede a queda. Isso é soberba dessas pessoas. Eles são hoje dirigente do Esporte Clube Bahia, bicampeão brasileiro, com a maior torcida do Norte e Nordeste, com tudo que tem, graças ao 1º de 1931. Sem dúvida. Independente que o Bahia tenha sido despejado, independente que alguém tenha tirado dinheiro do Bahia, isso tudo, mas não pode desprezar, isso faz parte da história. Isso faz parte da história. Inclusive, esse detalhe aí que eu estou contando aqui agora provocou uma certa reaproximação minha com Paulo Maracajá. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos isso, eu o convidei para ir, uns 3 ou 4 anos atrás, para ir a um programa na Metrópole comigo, um papo contilé comigo na Rádio Metrópole. E porque ele ouviu um comentário meu no rádio, defendendo ele acabou aceitando o convite e foi. Já tinha tido o mandato de quem, meu Deus? Não, estava no mandato de Schmidt, esse segundo mandato de Schmidt, primeiro da intervenção. Outro grande benemérito, não? Outro que deveria ser benemérito também. Pois é. Alguém vai dizer que Schmidt não teve uma participação super ativa com a construção de fazendão e tudo mais? Né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, Paulo foi ao programa e lá me agradeceu publicamente e dizendo que, a partir daquele momento, estava selada uma reaproximação entre eu e ele. Você conhece os cacetes que eu tive com ele. Né? Durante a minha passagem como radialista e até depois como membro de empresa de assessoria esportiva, como sócio de empresa. Então, é um absurdo, minha gente. É um absurdo. Você querer... tirou de todo mundo somente por causa dos Guimarães. Vai começar zerado. E aí se deu um título a Carlos Ratz, que foi o interventor. Para mim, injustamente, Carlos Ratz recebeu para ser interventor. Né? Carlos Ratz recebeu para ser interventor. Então, e aquilo ali foi uma jogada muito política. Teve muita política envolvida naquela história ali. Fernando Jorge Carneiro, não. Certíssimo. Homem de serviço, muitos serviços prestados ao clube. Muitos. Até hoje, ajuda muito lá no CT novo. Você sabe que ele é dono das pedreiras Aratu e está sempre precisando de material ali, né? Porque é uma área gigantesca daquela, parece que são 300 e poucos mil metros quadrados. Então sempre estão precisando de pedras, essas coisas, e ele toda vez ajudando. Fernando Jorge é um nome assim que não pode ser esquecido realmente. Eu até acho que foi uma injustiça e enganaram todo mundo da oposição
Fernando Jorge não ter sido o primeiro presidente da intervenção para cá. Mas por que ele não foi? Porque Schmidt era o homem de confiança na época do governador Wagner. Sim. Que teve aquela briga com o Marcelo Guimarães Filho, né? Eu me lembro. E aí impôs o nome de Schmidt para ser o candidato à presidência. Eu estou dizendo isso que eu participei daquilo ativamente. Inclusive, eles queriam fazer uma coisa. Eles queriam fazer uma homologação, imagina, uma homologação com o nome de Schmidt como candidato único. Eu digo, não. Se a gente, sócio do clube, a gente, torcedor, está brigando há tantos anos por eleições diretas, esse maluco aqui vai sair candidato à presidência. E foi assim que foi lançado minha primeira vez, minha primeira candidatura. Foi só para ter o bate-chapa, eu sabia que eu ia perder, claro. Aquele esquema todo de governo, botando placa de publicidade, trazendo todos os campeões brasileiros. Só que eles achavam que aquilo ia ser 90% a 4% para Tilemon, 2% para Rui Cordeiro, né? Ou 95% para Schmidt. E esse doido aqui teve 25%. Então ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu coisa nenhuma. Então, aquilo foi uma injustiça com o Fernando Jorge. Com a oposição passada, que tanto brigou para tirar os Guimarães de lá. Entendeu? Enfim. E eu acho que se você tivesse feito a aliança ali no final, eu acho que você teria ganho. Não teria como ter tido outro desfecho. Aí é achismo, né? Não sei. Não sei o que você acha em relação. Naquela primeira eleição realmente era pior. Não, na segunda. Sim. Na segunda. Na segunda. Eu já dei uma declaração sobre isso. Causou polêmica. O vice-presidente Pedro Henrique me acionou na justiça, perdeu. Porque eu fui dar uma entrevista no Bar Futebol Clube, que Pedro. O nome dele gente boa demais. Fugiu o nome aqui agora. Daqui a pouco eu lembro. Foi meu companheiro na Rádio Metrópole. Meu Deus do céu. Ele mais 3 companheiros me entrevistando. Eu disse, olha, eu não posso provar, mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu fui roubado naquela eleição. O resultado não foi o verdadeiro. Para que eu fui dizer isso? Rapaz. Pedro Henrique veio, me processou. Teve um processo, rolou, depois ele perdeu, porque o juiz disse que, a decisão do juiz, na sentença do juiz, ele disse que o réu, no caso era eu, o autor era ele, né? O réu apenas externou um ponto de vista dele. Liberdade de expressão. É um jornalista, um radialista. Então ele teve. Ele não afirmou que foi, porque ele não tinha como provar. Né? Na verdade, foi um achômetro, mas quem participou daquele processo todo sabe como que a coisa foi conduzida, com aquele de tablets e aquelas coisas estranhas todas que aconteceram. Mas isso é passado, deixa isso para lá. Né? Passado. Você lembrou de grandes nomes aí, Paula Filho, um grande presidente também. Com certeza. E voltando, Tilé, aos presidentes, ao episódio da sua reconciliação com o Maracajá, eu me lembro que nós fizemos. Existe uma Associação dos Campeões Brasileiros de 1988. Eu sei. Né? Que nós temos João Marcelo como presidente, tem assim, bem ativa a associação. E houve um evento que nós estávamos organizando, ia ser em conjunto com Bahia a organização, e não queriam que nós convidássemos Maracajá para o evento. Que coisa absurda. Associação dos Campeões Brasileiros de 1988. Maracajá era o presidente. Agora um bicampeão brasileiro de 88. Meu querido compadre, Charles Fabiano Figueiredo. Show de conhecimento do nosso tricolor de aço. Beijão para você, meu compadre. Que maravilha. Meu amigo, irmão. Ganhei minha noite agora. Nós somos padrinhos do casamento dele, né? Você lembra, né? Isso, lembro, claro. Em 90. Ganhei minha noite. Charles entrando na minha live aí, na nossa live. João Marcelo entrando. Olha que coisa fantástica. Fantástico. E nós temos essa associação. Então não queriam que convidassem Maracajá. E aí João Marcelo disse, vai. Pegou, foi buscar Maracajá na casa dele e levou. Você não pode fazer um evento desse. Então isso, só para encerrar também, você não pode desprezar essas pessoas, você não pode querer apagar, até mesmo porque essas pessoas até hoje são mais fortes, o nome e a imagem, do que algumas que estão... verdade. Então, não conseguem. Não conseguem. E eu só estou falando isso aqui porque Ricardo conhece, Charles conheceu e conhece também, João Marcelo também, da minha
da minha briga homérica. Eu tinha cacete homéricos com o Maracajá. Mas eu não posso ser injusto, meu amigo. Não posso ser injusto. De jeito nenhum. Né? Que absurdo, tiraram o título de grande benemérito do ex-presidente, campeão brasileiro. E você lembrou agora outro fato, que não queria que convidasse Maracajá para um... Eu lembro que foi num jogo aí que ia homenagear Evaristo, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Então... Foi também. Negócio absurdo, sinceramente. Maracajá pode ter todos os defeitos dele, mas foi um presidente vitorioso. Né? E eu estou defendendo aqui com a maior tranquilidade do mundo. Assim como eu estou dizendo que a gente quebrava o cacete, né? Eu acho que ele não gostava de mim, eu não gostava dele, mas eu não posso... Eu também, Tilé. Eu estou falando isso Maracajá, mas como eu disse antes, Maracajá me prejudicou algumas vezes. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi e ouvi. Ele pedir para um técnico, pedir não, mandar um técnico me tirar. Naquele orelhão que tinha no fazendão do lado de fora. Eu ouvi e vi. Ele ligou, 9 horas da noite, o técnico estava ali, ele mandou o técnico me tirar. E o técnico, calça frouxa, calça riada, foi e tirou. Apesar de que eu não estava bem mesmo, não. Mas ele mandou o técnico me tirar. Então, e outras situações mais que ele me prejudicou dentro do clube. Mas a história é história, meu amigo. A história não pode pagar de jeito nenhum. Exatamente. Então, só para recapitular aqui, os 3 atuais beneméritos são Fernando Jorge Carneiro, muito justo, Jorge Maia, justíssimo, né? E Carlos Ratz, que eu prefiro achar que não foi merecedor por causa de 3 meses de uma intervenção. Né? É muito pouco para justificar um título de grande benemérito do Bahia. Até porque recebeu... Muito longe, né, de Paula Filho, muito longe de Lindenberg, muito longe do Fernando Schmidt, muito longe de Benedito Borges, muito longe de Maracajá, muito longe de Osório e muito longe. Muito longe. Ricardo, pelo que você vem acompanhando, você acha que o Bahia cai ou permanece na primeira divisão? Rapaz, eu estou morrendo de medo. Porque tudo está parecendo que, exceto a gente parar de olhar para o Vasco nessas últimas rodadas, tirando isso, está parecendo que o Bahia cai. Porque muita confusão interna, muita bola que bate na trave e vai para fora, muito jogador que entra e perde o gol, muito jogador que se machuca, muito jogador... E uma coisa assim que me preocupa muito, que é a energia. Agora até melhorou um pouco, a torcida do Bahia é muito animada, mas a energia que tá vindo de fora, de dentro para fora e de fora para dentro é muito negativa. Os jogadores não passam nenhuma energia para levantar a torcida. E a torcida não consegue tirar de onde, não consegue tirar a energia para passar para dentro, porque não tem como. Então isso tem me assustado muito. E além do mais, a equipe do Bahia é muito ruim. A gente pode até discutir peças no elenco, né? Mas a equipe, o time de futebol jogado dentro de campo é muito ruim. É bem verdade que o Goiás é horrível, que o Sport é horrível, que o Curitiba é horrível, que o Vasco é horrível. Né? Esses são tão ruins quanto. São tão ruins quanto o Bahia. Então, isso tem me preocupado muito. Eu não tenho conseguido, Tilé, assistir o jogo do Bahia. Eu ligo a televisão, começa, eu desligo e fico acompanhando o resultado, porque eu tenho ficado com dor de cabeça. Isso mexe com o meu humor. Eu passo o resto do dia ou da noite, acordo com dor de cabeça, acordo chateado. Porque você não sente, você vai assistir futebol para ter prazer. Aí você assiste o jogo do Bahia, você fica irritado com tamanho e baixa qualidade e com os resultados. Né? E aí você fica com dor de cabeça, fica irritado, você perde o prazer. Mas eu torço. Depois desse jogo aí foi um alento, apesar de que não diz muita coisa, né? Um jogo, no brasileiro você joga uma bem, você empata com o líder, daqui a pouco você perde do lanterna, né? É uma coisa assim diferente, né? Isso não serve muito para... E não é só para o Bahia isso, para todas as equipes. Não serve muito com um parâmetro. Mas eu estou preocupado. Mas eu estou na fé que o Bahia não caia, vai mexer muito com os torcedores. Pela estrela do clube, eu acho que ele tem mais fé na estrela do clube do que na qualidade, né? Eu acho que não tem nem o que pensar nessa situação.
Porque, por exemplo, eu acho que tudo se define no próximo sábado, embora ainda fique faltando mais uma rodada que a última. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se ganhar, ou pelo menos empatar com o Fortaleza, mas se perder, o Fortaleza vai para 44, o Bahia já não alcança mais, que ficaria, teoricamente, com os mesmos 38, né? Já não alcançaria nem o Sport, que já tem 42, e aí ficaria uma briga direta entre o Bahia, Vasco e Goiás. Dos 3, 2 caem. Sabendo que o Goiás tem 2 jogos aí, né? Eu acho que é Vasco e o tem um outro o Bragantino Red Bull. Isso é mais difícil para o Goiás. Mas o jogo do... Quer dizer, Vasco mas é em Goiânia. O Vasco, teoricamente, é um jogo fácil contra o Goiás, e o Goiás, teoricamente, é um jogo fácil contra o Vasco. Né? Verdade. Mas se o Bahia não perder o jogo, esse jogo aí, Vasco e Goiás, na última rodada, no Rio de Janeiro, é o que vai definir. Um vai derrubar o outro. Agora o Bahia vai jogar contra o Fortaleza. O Bahia vai jogar contra o Fortaleza. Se você analisar assim, jogador por jogador, talvez o Bahia ainda seja um pouco melhor. Mas o time do Fortaleza é melhor que o do Bahia. O futebol jogado em campo é melhor que o do Bahia. E não é da agora não. Caiu. Ainda mais quando o Rogério Ceni era o treinador, o time do Fortaleza era bem melhor que o Bahia. Muito melhor que o do Bahia. Muito mais equipe em campo. Muito mais organizado. Os jogadores sabiam que... Jogadores medianos. Mas sabiam o que eu ia fazer. O rendimento da equipe em campo era muito superior ao do Bahia. O Bahia começou a me assustar, não foi agora não. Quando, logo após a pandemia, quando teve a Copa do Nordeste, que eu assisti Bahia e Ceará, Bahia e Fortaleza, Bahia e Confiança, assisti esses times jogando, eu comentei com uns amigos, eu disse, gente, o Bahia é inferior ao Fortaleza, é inferior ao Ceará, e o time do Confiança é mais arrumadinho do que o do Bahia. O Bahia é um bando em campo. A época tinha Rodriguinho e Juninho Capixaba que estavam fazendo jogadas individuais, estavam bem assim os dois, tal. E você percebia ali que aquelas equipes eram muito mais organizadas em campo. E olha que Roger Machado era do ano anterior. Então o Bahia tinha, por obrigação, uma equipe arrumada. Que o Fortaleza tinha, o Ceará tinha, porque o Bahia não poderia ter com o Roger Machado do ano anterior. Então ali eu comecei a ficar preocupado porque o Campeonato Brasileiro já ia começar. E você fazia a leitura de Roger Machado à beira do campo, a leitura que eu fazia de que Roger não sabia mais o que fazer. Porque ele já tinha testado tudo. E o Bahia era um bando, era uma confusão em campo, vivia de jogadas individuais. Então ali foi que eu fiquei preocupado, muito preocupado. Destino é coisa que não se muda, mas também tem um detalhezinho aí que eu queria colocar como para a gente trocar umas ideias aqui. Por exemplo, como eu falei, destino não se muda. Então, com torcida sem torcida, o Bahia perderia. Porque não é porque a torcida iria que o Bahia ganha um jogo. E destino já é coisa que já vem escrita. Né? Mas um estádio de Pituaçu com 33 mil pessoas, lotado, seria um caldeirão a favor do Bahia contra o Ceará. Com esse negócio da pandemia e a ausência de público nos estádios, todos os jogos se tornaram iguais. Não faz diferença você estar jogando fora ou dentro de casa. Não tem uma alma viva para torcer para você, nem para um lado nem para o outro. Né? Só tem as comissões técnicas ali, as direções e nada mais. Alguns gatos pingados de imprensa. Não tem mais. E acho que vai ter outro campeonato, principalmente o Baiano, que vai começar. Está começando hoje com o Unirv Vitória. Pelo menos o Baiano, totalmente sem público de novo. Porque o que disse o governador Rui Costa hoje é que a situação piorou consideravelmente. Então, seria uma irresponsabilidade qualquer colocar torcedor agora para voltar para os estádios. Né? Nem ele vai autorizar um negócio desse aqui na Bahia. Então, as coisas passaram a ser atípicas. O futebol passou a ser um jogo sem torcida, meu Deus do céu. Um jogo do Bahia com o Pituaçu lotado, meu amigo, é outra coisa completamente diferente do que nós estamos vendo hoje. Né? É verdade. Então, isso também prejudicou. Mas destino, como eu falei, não se muda. Não é porque a torcida estaria presente, queria ganhar. Se o Ceará ganhou, é porque tinha que ganhar mesmo, ou fora, ou com torcida ou sem torcida. Né? Mas que a torcida influencia, tem um ponto de importância, ele tem, consideravelmente, né, Ricardo? Não tenha dúvida. Bahia, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, esses times assim que tem uma tradição da torcida interferir diretamente. Você já chega no estádio, você já chega sentindo isso. Né? Essas torcidas, elas são
elas são diferentes. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Até os grandes jogadores que passaram por esses times, eles falam, né? E quando chega no estádio do Bahia, do Corinthians, do Flamengo, do Atlético Mineiro, é diferente. A energia dessas torcidas é bem diferente. Bem diferente. João Marcelo está lembrando aqui, o Bahia perdeu para o Ceará com a Fonte Nova lotada. Realmente, aconteceu isso também. Aquele 1-0 do Ceará aqui, né? Mas é isso. O que é que Ricardo faz hoje da vida, Rico? Eu assim que eu parei de jogar futebol, eu me formei em licenciatura plena em Educação Física, trabalho no Vila, né, no Vila Campos de Educação, aqui na Paralela, e trabalho na área que gosto, na área que amo, com a Educação Física, né, com formação do ser humano, né? E sou professor de Educação Física, sou coordenador também de esportes da escola. E sigo minha vida. Não trabalho em futebol, trabalhei na base do Bahia uns 6 ou 7 anos como treinador de goleiro. Tive convite para assumir, até para ser técnico também, mas eu não quis arriscar mais, Lé. Eu achei que o que eu tinha que passar longe da família, o que eu tinha que sofrer um pouco, eu já havia sofrido, já havia passado como jogador. Eu não quis arriscar mais do que isso, né? Nós temos grandes amigos, eu tenho grandes amigos que se tornaram expoentes na bola, grandes profissionais, né? Mas eu não quis ir adiante para não correr esse risco de novo. Não que outras profissões não tenham, óbvio que tem, mas das coisas do futebol, né? Que eu já tinha vivido. Ser jogador de futebol era meu sonho, e vestir a camisa do Bahia era um sonho maior ainda. Jogar no Bavi, jogar no Mineirão, jogar no Pacaembu com a camisa do Bahia. Era um sonho de menino. Quantos anos mais ou menos? Que você falou aí de 14 anos no Bahia, envolvendo o início na base. Aí você rodou para outros clubes também. Durante quanto tempo você foi atleta? Joguei pouco tempo fora. Assim que eu saí do Bahia, em 94, eu joguei 2 anos em Goiás, no Rio Verde, uma equipe do interior. Fui melhor goleiro do Campeonato Goiano, em 94. Eu joguei em 94, 95, depois joguei no Araçatuba rápido, muito rápido, no Vila Nova de Goiás. Aí voltei no Fluminense de Feira, e aí resolvi parar. Antes eu fui emprestado para o Galícia em 89, fizemos uma ótima campanha, o Galícia é um bom time também. Não perdemos do Bahia, campeão brasileiro, nenhuma vez, jogamos 2 vezes, não perdemos, para João Marcelo, não perdemos para a galera. Empatamos as 2 vezes que jogamos. Mas minha carreira mais no Bahia. Mais no Bahia, realmente. Mas é porque uns 20 anos como atleta, né? Mais ou menos 14 no clube, já envolvendo a base. Deve ter sido foram uns 14 anos, mais ou menos. Foram uns 14 anos como atleta. E eu deixei de ser jogador de futebol em uma conversa, de uma hora para outra. Assim, eu estava voltando do Fluminense de Feira, eu estava com um amigo, irmão meu, que é Amadeu, que faleceu, conversando, e ele virou para mim, lá, a gente conversando lá pelas tantas da noite, ele virou e disse assim, cara, por que você não larga o futebol? Eu estava com 28, 29 anos, por que você não larga o futebol e vai fazer educação física? E eu parei, pensei, naquela hora mesmo, eu disse, larguei agora, mano. Parei agora. E isso no sábado, na segunda-feira, fui, me matriculei no cursinho e tive que voltar a estudar para fazer vestibular. E foi assim. Mas eu gostei, era meu sonho ser jogador de futebol, fiz grana, não ganhei nada, não ganhei dinheiro, não ganhei nada. Na minha época, além de não se ganhar muito, eu era um jogador. Tanto assim, né? Eu fui um atleta mediano, né? Eu fui um atleta mediano, então, além da época, por ser um atleta mediano também, não ganhei dinheiro, mas fiz grandes amigos e aprendi muito, né? Fiz grandes amigos. Minhas amizades hoje, sei lá, 95% dos meus amigos são oriundos do futebol. E a maioria da base. A maioria da base, que viraram jogadores ou não viraram jogadores. E aonde eu passei, eu fiz grandes amigos. Então o futebol me deu muita alegria e matou minha vontade. Eu não fiquei, como você sabe, traumatizado. Como tem muita gente. A gente que para e não aceita a forma de parar. Né? É muito legal. Muito bem. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado. Essa é sempre a minha última pergunta, Rico. Desde lá Tudo FM, depois 4 anos na Rádio Metrópole, sempre foi a minha última pergunta. Eu estou fazendo isso aqui nas lives também. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa. Vi aqui agora uma colocação.
Bom, essa de Charles eu não vou fazer não, porque eu não sei se é brincadeira, se é coisa séria. Você já viu aí? Não, o meu tá parado aqui. O meu tá parado. Eu vou fazer, O mas que, que você acha? não sei se é sacanagem ou se é coisa séria, viu? Pelo amor de Não, Deus. Charles é meu. Ricardo esqueceu de falar que ele é produtor de leite. Não entendo nada. Ah, sim. É que hoje, hoje nós temos uma. Meu sogro tem, né? E a gente está começando a criar vaca de leite e criar ovelha. Aí eu converso muito com o Charles, né? Ele me ensina que Charles é fazendeiro grande. Sim. Eu sou juvenil. Eu sou juvenil. Charles é fazendeiro grande, meu irmão. E se me der só um décimo da vaca de leite dele, eu já estou satisfeito. É, ele estava em Uberaba agora, estava em Uberaba comprando gado. Né? Uhum. E aí a gente conversa muito sobre isso. Né? Aham. Charles É. é meu Como eu não irmão. sabia desse detalhe, eu fiquei com receio de fazer a pergunta. Porque esse detalhe eu não estava sabendo, né? Então eu fiquei com receio de fazer a pergunta, porque sempre tem uma brincadeira, né? É, E aí a brincadeira, às vezes, você não sabe para que lado vai. indo Mas dos amigos, não perigo, não. Ricardo, me diga uma coisa, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Como foi o impacto da morte de Amadeu para você? É, na Sabendo a realidade não foi. amizade que os unia, né? Que eu sei que era uma Na amizade realidade não muito foi. forte, realmente. Ainda está sendo. Amadeu é meu amigo, irmão, e, e foi muito difícil. Está sendo muito difícil. Vamos lá. É. Inclusive, encontrei recentemente com meu querido amigo Josenei Cantuacaria, que também chegou a perder para quase 20 quilos com a morte de Amadeu, porque descompensou tudo. Imagina. Descompensou tudo. Ele tem problema de diabetes, descompensou a zorra toda. A diabetes subiu, foi pular para os cornos da lua, entrou em depressão e tal. Eu sei o quanto vocês eram unidos, isso eu sei. Isso aí, essa parte eu vivi, né? E que Eu vocês sei disso. mantinham, ou mantêm até hoje, que mesmo com a perda de Amadeu tem ainda, tem o próprio Charles, tem o próprio João Marcelo, né? Tem outras figuras no meio dessa amizade que vocês fizeram. Mas eu sei de como era a sua amizade com o Carlos Amadeu. Enfim, vida que segue, não temos jeito a dar, né? Paciência. Muito aprendizado, muito Como eu falei, aprendizado. Ele destino não muito se forte. muda, né? Como eu falei há pouco, isso aí, Tá? destino não se muda. Então tinha que acontecer. Lamentavelmente tinha que acontecer. Mas é isso, Rico. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Foi um prazer enorme bater esse papo contigo, né? E vamos ver se o nosso Bahia escapa desse relaxamento. E Léo, deixa só eu falar aqui, Sim, vamos fica à ver. vontade. É que eu falei, eu deixei de perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de falar. Fica à vontade. É, eu fui convidado para fazer parte de um grupo, né, que vai começar a ter uma vida ativa política no Bahia, né, que é o Identidade Tricolor, que é de Dudu Medeiros, e Sim, um jovem, né, conheço o é um Dudu. jovem, né, ele me deu o prazer, eu tive a honra de ser convidado por ele. É um grupo que já nasce forte, já nasce grande e já nasce forte e bem organizado, né? Identidade Tricolor, com pessoas que sofrem com o Bahia, né? Pessoas que amam o Bahia, desprovidas de qualquer coisa e estão muito chateadas com as coisas que vêm acontecendo, pela falta de esclarecimento de muitas coisas que acontecem no clube hoje e que dão margem a você levantar suspeitas de muitas coisas. Ainda que não aconteça, mas dá margem. Então, eu não podia deixar de registrar isso, porque para mim foi um motivo de muito orgulho ele me chamar, insistir que eu fizesse parte desse grupo. Identidade Tricolor. Identidade Tricolor. Muito bem. Dudu, acho que ele é colecionador, inclusive, de camisas antigas do clube e tal. E como todo colecionador insistente, Rapaz, eu tinha uma camisa. Eu não vou contar a finalidade do porquê eu passei, né? Não vou contar porque é uma coisa de família da pessoa, que já faleceu, inclusive. Mas eu tinha uma camisa do gol de Gilson Gênio, de 40 anos atrás. De 40 anos atrás. Quando terminou o jogo, ele guardou a camisa e me deu no dia seguinte. Assim como Paulo Maracajá acabou me convidando para ir na sede, na segunda-feira seguinte ao título de 81, foi no domingo, foi porque aconteceu o seguinte: Gilson não podia jogar porque o contrato dele terminava na sexta-feira. Imagina, 2 dias antes do jogo, o contrato dele acabava. Então ele só podia jogar se ele renovasse. Aí
houve uma briga lá, histórica, entre Gilson e Maracajá. E aí Gilson chegou a mandar tomar naquele lugar e saiu da sala e disse: o senhor aí, procure Tilemon para acertar. Foi o primeiro grande susto que o Maracajá tomou com relação a Tilemon, cuidando de jogadores. Né? Não sabia dessa, não. Procure Tilemon aí, se ele querer acertar, está acertado. Eu aí, rapaz, como é que você disse? Nossa, você não estava nem começando a fazer ainda de forma amadorista ainda. 81, eu comecei com isso em 86, mais ou menos. Aí Gilson queria ir embora para o Rio de Janeiro. Rapaz, não faça isso. Vamos ver uma fórmula. Aí acabamos encontrando uma fórmula e Gilson renovou e jogou. O Bahia ganhou. O Bahia ganhou por 2-1. Né? Teve um gol de Osni. Ele pegou. Teve um gol de Osni, que foi o gol do empate. O Vitória fez 1-0. O Osni empatou. E Gilson fez o gol da vitória, da virada e da conquista do título. E aí, mais tarde, me chamou para ir na casa dele. Ele morava num apartamento na Pituba. E me entregou a camisa. Né? A camisa desse título. E Maracajá, 6 horas da manhã do dia seguinte, me liga: Tilemon, gostaria que você fosse na sede lá da Carlos Gomes. 6 da manhã. Que horas, presidente? 9. 9 horas esteja lá. Tá bom, eu vou, claro. Quando eu cheguei lá, tinha aquela coisa da dificuldade de você conseguir conversar com Maracajá. Né? Tinha um negócio lá terrível. Mas nesse dia, doutor Paulo Tilemon chegou: manda entrar. Aí Na Carlos Gomes eu não sei, desculpe, Tila, na Carlos Gomes eu não sei, mas na sede de praia tinha saída secreta e tudo. Na Carlos Gomes não tinha, porque era um prédio muito antigo, só tinha entrado, mas saída, não tinha jeito. Mas nesse dia, eu sei que nesse dia, quando eu chegava lá para fazer entrevista, era a maior dificuldade do mundo, tinha que esperar quase meia hora, 45 minutos, 1 hora, mas nesse dia, o doutor Paulo Tilemon chegou: entra! Aí quando eu olho, na mesa dele, lá um pacote enorme, cheio de faixas. Doutor Paulo, estou aqui. O que é que o senhor gostaria de conversar comigo? Ele pediu para vir aqui agora. Um momentinho. Aí pegou uma faixa lá e fez uma dedicatória ao amigo Tilemon, um abraço grato de Paulo Maracajá. Assinou, né? E aí enfiou a faixa no meu peito. Foi o primeiro a receber a faixa de 81. Enfim, botou a faixa. Tinha aquela faixa tão bonita. Colocou a faixa na minha cabeça mesmo. Né? Me deu a faixa de campeão. E aí o Dudu, eu acabei vendendo, no caso, né? Porque eu precisava ajudar uma pessoa da família Sim. que já faleceu. Sim. E aí eu precisava fazer uma reclusão. Eu negociei a camisa por causa disso. Mas, camisa perfeita, aí que você precisa ver. 40 anos, mas certinha, estava toda dobrada no quadro, eu tinha ido no quadro há pouco tempo e tal. Justo uma das primeiras amizades que eu fiz no futebol. Né? É isso, Tilé, que você está falando agora, da sua amizade com o Gilson. Gente, desculpe se eu estiver já passando do tempo, Tilé. Mas a relação até dos atletas, a relação que os atletas tinham antigamente com a imprensa, com algumas pessoas, com as pessoas de bem da imprensa, era diferente. Você está falando, nós fizemos amizade, nós fizemos uma grande amizade no futebol. Em 1991, quando eu estive no Galícia, eu conheci você indo cobrir o Galícia. Isso. Eu me lembro de pessoas da base fazendo amizade, de jogadores da base, já com relação assim, de amizade com Ari Pacheco, com Jorge San Martín. Então, até aí, hoje em dia é diferente, perdeu-se. Eu vou repetir, não estou dizendo que é melhor, se é pior, estou dizendo que era diferente, é outra coisa. Entendeu? Mas até isso perdeu-se também, né? Antigamente a gente ficava, lembro da amizade, acho que do Luiz Brito com o Carlos Froner, você tinha amizades assim, muito fortes que as pessoas acabam fazendo. Tanto que você praticamente nem vai lá no clube. Não existe esse contato mais. E agora, recentemente, por exemplo, com a pandemia piorou muito mais. Né? A pandemia, praticamente nenhuma. Todas as rádios hoje fazem jogo transmitindo pela televisão. Quer dizer, a TVE acabou salvando as emissoras de rádio. A TVE assinou o contrato com a Federação Baiana para transmitir os jogos do Campeonato Baiano. A TVE vai servir de imagem para a transmissão das rádios de Salvador. No passado, isso não existia de forma alguma. Eu conheci o Brasil inteiro, de ponta a ponta. Eu só não fui a Manaus, mas até Belém eu fui. E de Belém para baixo fui em todas. Só não fui a Manaus e aqueles lá de cima que não tinham clube. Acre, Roraima, Rondônia, que não tinha clube nenhum em campeonato. Né? Então, o rádio, e sem gastar um centavo, era o rádio que gastava, a emissora que pagava. Né? Eu me lembro. Nós tínhamos diárias gordas, diárias boas. Hoje, não tem mais nada disso. Nada disso. Hoje, 95%, só quem estava fazendo jogo ao vivo era a Rádio Metrópole.
Só. Marinho Júnior viajou todos os jogos do Bahia há 2 anos atrás, aí, do Brasileiro. Ninguém mais hoje faz jogo em estádio. É um absurdo, meu. O futebol virou de cabeça para baixo. Com a pandemia piorou mais ainda. Que aí agora... Tá bem. Já viu. Valeu, Rico. Muito obrigado, viu, querido? Valeu, Tilé. Um abração. Valeu.